Manhã faz parte de um estudo especial que estamos fazendo nas cartas aos Tessalonicenses a respeito do arrebatamento da igreja, seus fatos e fenômenos, tudo aquilo que vai acontecer nesse tempo do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Hoje pela manhã nós falamos sobre a interpretação do que ocorrerá com os que já dormem em Cristo. E nós chegamos a duas conclusões: que aqueles que dormem em Cristo estarão no paraíso, não estarão vagando por aí como alguns pensam, não estarão sobre a sepultura dos seus corpos aonde eles foram sepultados, mas todos estão no paraíso com Jesus. E a segunda conclusão é que os incrédulos estarão no inferno, aguardando o julgamento condenatório, enquanto os crentes estarão no paraíso aguardando aquela ordem de Deus para o Senhor Jesus vir arrebatar a igreja e levar consigo a igreja para a eternidade. Os incrédulos estarão no inferno aguardando o julgamento condenatório para depois serem lançados no lago de fogo, na pranto e ranger de dentes. E o nosso texto de hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Da manhã foi capítulo 4, verso 13. E agora é 1 Tessalonicenses 4, 14. Eu vou convidar os irmãos para ficar em pé, para lermos assim a palavra do Senhor nesta carta aos Tessalonicenses. Está aí no telão. Vamos ler todos juntos. Se quiser acompanhar no telão, tudo bem, leiamos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Que o Senhor abençoe essa palavra, os irmãos assentem-se. Que maravilha! O Senhor Deus nos trará novamente. Se eu tiver morrido antes de Jesus vir, eu virei com esses também, para o momento da ressurreição dos corpos, da transformação dos vivos. Nós vivemos dias, irmãos, que estamos pensando apenas nas coisas terrenas. Começa amanhã, segunda-feira, vai para o trabalho e trabalha para ganhar o salário, para comer o pão, para vestir, para pagar a gasolina do carro, para pagar a condução e assim por diante. E nós vamos trabalhando e passam dias e dias, às vezes passam anos, e nós estamos sempre nessa busca das coisas terrenas. Mas, graças ao nosso Deus, Deus também nos dá o privilégio de podermos buscar as coisas espirituais. Por isso, os servos do Senhor não são vazios, são homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus e do conhecimento da palavra. Como disse o apóstolo Paulo no verso 13, eu não quero que sejais ignorantes. A palavra do Senhor diz que nós devemos ter conhecimento, e conhecimento substancial da palavra do Senhor, conhecimento que sustenta a nossa fé, que mantém as nossas vidas no Senhor. E como disse o apóstolo Paulo, se temos que pensar em alguma coisa, pensemos nas coisas lá de cima, aonde o Senhor está. E temos este privilégio. Enfrentamos a vida assim, o dia a dia, as lutas, os perigos desse mundo, protegidos por Deus, mas também temos o nosso tempo espiritual para conhecermos a vontade do Senhor. E o nosso texto de hoje fala deste retorno daqueles que estão com Cristo, daqueles que morreram, daqueles que dormem, daqueles que dormirão em Cristo até o dia do arrebatamento da igreja do Senhor. Alguém morre aqui, é do Senhor Jesus, vai direto ao paraíso. Ele vai ao paraíso estar com Cristo. E isto é uma grande bênção para as nossas vidas, saber que um dia nós sairemos do paraíso para receber os nossos corpos glorificados e voltarmos a encontrar com o Senhor nas alturas,
e estaremos para sempre com o Senhor, agora na plenitude, em corpo glorificado e em espírito. Enquanto não acontece o arrebatamento, os crentes estão em espírito no paraíso e o corpo de cada um está no pó da terra, aguardando esse grande e glorioso dia da ressurreição dos mortos. Meus amados, o tema, melhor dizendo, desta noite é este: os espíritos dos crentes que dormem em Cristo voltarão com o Senhor. Então é uma afirmação, e nós precisamos sedimentar as nossas vidas nestas afirmações da palavra do Senhor, porque a nossa vida é uma vida por fé, e nós cremos em tudo isto pela fé que Deus nos deu como um dom, que a fé é um fruto do Espírito Santo, é uma partezinha do fruto do Espírito. Meus amados, os crentes são todos aqueles que entregam a Jesus inteiramente as suas vidas. Não é aquela entrega superficial, não é uma entrega superficial, é quando você entrega completamente a sua vida, o seu ser, a sua alma, o seu espírito ao Senhor, o seu corpo ao Senhor. Que o nosso corpo é santificado no Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então esse é o crente. O crente no Senhor é aquele que entrega totalmente a sua vida, corpo, alma, espírito ao Senhor Jesus, e que nesse mundo vive para Cristo e vive da mesma maneira com a qual o apóstolo Paulo viveu para Jesus. Vejam lá em Filipenses capítulo 1, verso 21, Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Para mim o viver é Cristo. Neste mundo, em todos os momentos, Cristo estava presente na vida de Paulo, e na nossa vida a mesma coisa. Mesmo que nós tenhamos vida secular, meus irmãos, trabalhando para ganhar o pão de cada dia, para ganhar a roupa que vestimos, para adquirir os bens que nós temos, para dar o dízimo ao Senhor, o Senhor Jesus deve estar presente em nossa vida continuamente presente. Você é um crente no Senhor, a sua vida está em Cristo. Então, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo Paulo. Meus irmãos, desta estirpe são aqueles que no passado dormiram em Cristo. Até há um minuto atrás, aquele crente que morreu pertence a essa estirpe dos salvos no Senhor Jesus. E destes que hoje dormem em Cristo, e daqueles que no futuro dormirão em Cristo, até o dia em que Cristo vier para arrebatar a sua igreja. E é por isso que todos nós, servos do Senhor, devemos amar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tal como o apóstolo Paulo amava essa vinda do Senhor. Nós temos que ter uma expectativa dinâmica, até uma ansiedade santa por esta vinda de Jesus, senão não está certo. Se você tiver medo desta vinda de Jesus, se você estiver temeroso desta vinda de Jesus, há problemas em sua vida espiritual, você não está vivendo a sua vida cristã corretamente. Mas se você tem ânimo, se você espera, se você ama esta vinda de Jesus, se você está aguardando com ansiedade que Jesus venha para transformar os crentes vivos e ressuscitar os mortos e levá-los a encontrar com Ele nas alturas, para estar para sempre com o Senhor, aleluia, você está muito bem espiritualmente. O apóstolo Paulo fala desta maneira: desde agora, lá em 1 Timóteo 4,8, desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então esse desejo da vinda de Jesus, esse desejo que Jesus venha o quanto antes, é a marca do crente sincero, é a marca do crente consagrado, é a expectativa
aquela certeza, convicção, o desejo de ter um encontro com Jesus ressurreto, glorificado, e ter esse momento tremendo da existência de todos os crentes, que será a ressurreição dentre os mortos e a transformação dos crentes vivos. A nossa crença, meus irmãos, essa nossa crença em Cristo Jesus é algo que vai além do entendimento humano. Ela não é uma coisa comum, como alguns irmãos pensam. Ela vai muito além do entendimento humano, pois muitos não podem compreender essa nossa crença em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo já apresenta o sintoma desse aspecto nos seus dias, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, ele escrevendo àqueles irmãos, ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Eles não compreendem, eles não entendem. Para um é escândalo, para o outro é loucura, mas é salvação para todo aquele que crê. E o mundo continua desta maneira, não podendo compreender a nossa fé em Jesus Cristo, esta fé que nos sustenta, que nos mantém e que nos levará para a eternidade com o Senhor. Meus amados, hoje é para muitos uma loucura que nós creiamos que Jesus morreu e ressuscitou. Muitos por aí estão dizendo: olha, esses caras são malucos, esse Cristo nem existiu. Então não é de fácil compreensão como muitos pensam. Para crer e receber a Jesus tem que ter a iluminação do Espírito Santo de Deus, tem que ter a presença divina no coração. Para ter essa convicção de fé, é só através da ação do Espírito nos nossos corações. Então eles não creem, acham que é loucura, e alguns se escandalizam que nós creiamos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Hoje de manhã nós citamos vários pensamentos, para não citar nomes de denominações e nem de religiões. Citamos apenas o aspecto central do pensamento deles e vimos que muitos creem de diversas maneiras, mas crendo nessas muitas maneiras, não creem, no entanto, naquilo que a palavra do Senhor Deus dá para nós, mostra para nós, na verdade de Deus. Eles não creem na verdade do Senhor, mas nós cremos. Nós cremos porque a palavra de Deus diz que o justo viverá por fé. Assim, meus irmãos, apesar disso, nós temos a certeza de que Cristo virá e não tardará, porque as Escrituras nos mostram claramente que isto acontecerá. E se a Escritura é a nossa regra de fé e prática, é a base da nossa crença, então nós cremos que Jesus não tardará mesmo, Ele virá. E nós precisamos estar apercebidos, precisamos estar prontos para receber a Jesus. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, o autor de Hebreus diz no verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então o Senhor Jesus virá e não tardará, afirma a palavra do Senhor. Sendo assim, meus amados, meditemos sobre o nosso tema. Os espíritos dos crentes que dormem em Cristo voltarão com o Senhor Jesus. E por que voltarão? Por que nós temos essa certeza? Porque é uma doutrina da nossa fé, é um fundamento da nossa crença. Nós nos fundamentamos sobre isso, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, afirma a palavra. Então é uma doutrina, é um fundamento da nossa fé. E como isto ocorrerá? Pelo mesmo poder de Deus que operou a nossa transformação, a nossa conversão, a mudança do nosso ser,
Porque, meus irmãos, transformar o pecador é possível apenas pelo poder de Deus através da sua palavra. Porque a conversão é realmente uma mudança. É uma mudança cabal, total. É uma mudança no espírito. É uma mudança no cerne da pessoa. É uma transformação. Diríamos assim que é uma mudança de 180 graus. O camarada, ele é virado no avesso. Praticamente, muitos não entendem como que agora há pouco, antes de receber a palavra, eu pensava dessa maneira, eu agia dessa maneira, eu era mundano, eu era assim, e agora já não sou mais, porque o poder de Deus operou no seu coração, na sua alma, o transformou, e esse mesmo poder que transforma o pecador, é aquele que operará estas maravilhas no dia do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nesse dia será realizada uma promessa do próprio Jesus para com os seus servos, que Jesus nos prometeu isso. Jesus nos traz esta promessa e a coloca em nossos corações. Vejam aí João capítulo 14, versículos de 1 até o verso 3. Jesus dizendo então aos seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É Jesus que quer que nós estejamos com Ele. É Jesus que nos ama. É Ele que quer que nós nos reunamos com Ele. E nós devemos glorificar a Deus por esse amor, por esse desejo de Jesus, que quer que nós nos unamos a Ele para todos sempre. Porque Ele morreu por nós. Ele deu a sua vida pelas nossas almas. E a grande alegria do Senhor será então esta restauração completa e plena dos seus santos no dia do arrebatamento da igreja, quando os mortos ressuscitarão, os seus corpos ressuscitarão dentre os mortos, e os que estiverem vivos serão transformados por este poder de Deus, e assim estarão integralmente santificados, preparados com a natureza divina para habitar o reino dos céus com Jesus Cristo. Amém? E habitar com corpo e espírito a partir daí. Então é uma promessa do Senhor que Ele quer que nós estejamos com Ele. E sabemos que se realizará, porque a palavra de Jesus, estas palavras de Cristo não passarão. A palavra do Senhor lá em Lucas 21, 33 diz assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, elas se cumprirão. E nós cremos que essas coisas acontecerão assim pela fé, porque o justo viverá da fé. E aquele que crê, diz a palavra, tudo é possível ao que crê. Amém? E nós sabemos disso nas coisas mais elementares. A irmã Gabriela deu aqui o testemunho, que é uma coisa tão simples aos nossos olhos, mas tão difícil, porque está a menina lotada lá numa escola da periferia, mas a hora que ela clamou ao Senhor, que ela exerceu a fé, imediatamente o Espírito de Deus trabalhou e trouxe a menina para aonde a criança poderia estudar com segurança. Então a fé, meus irmãos, é algo extraordinário. Se ela age nessas pequenas coisas, muito mais nas grandes do Senhor. Por isso nós, os justos, viveremos por fé e sabemos que todas essas coisas acontecerão para a honra e glória do nosso Deus e para a nossa felicidade eterna. Porque o que nós buscamos, na verdade, é essa alegria, essa felicidade que só Deus pode nos dar, meus amados. Então o Senhor realizará, porque as palavras do Senhor não passarão. E a realização desta promessa se dará de conformidade com o que consta nas Escrituras Sagradas. Exatamente como está na Escritura, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem,
Deus os tornará a trazer com ele. Acontecerá exatamente dessa forma. Há para esta promessa, meus amados, um suporte para a nossa fé em sua realização. E esse suporte é expresso pela frase do apóstolo Paulo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, porque são fatos consumados. A morte de Jesus é consumada, a ressurreição de Jesus é consumada, a ascensão de Jesus é consumada, Jesus assentado à direita do Pai está consumado. São fatos que já ocorreram e nós cremos e nós conhecemos. As Escrituras nos trouxeram e nos deram ciência desses fatos. Estes fatos são fatos históricos, testemunhados pelos apóstolos, discípulos, pelas mulheres que acompanharam a Jesus em seu ministério terreno. A ressurreição de Cristo foi um fato verídico e com um testemunho cristalino e verdadeiro. Nós temos isto nas Escrituras sagradas, que mostram para nós historicamente a ressurreição de Jesus. E Paulo está falando: se nós cremos na ressurreição de Jesus, também cremos que estas coisas acontecerão dessa maneira. Assim, lá em Mateus 28, 6 a 7, diz assim: e as irmãs foram no sepulcro para ungir a Jesus ali, ungir o corpo de Cristo lá, e não o encontraram. E diz, lá em Mateus 28, 6 a 7, ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. E em Lucas 24, 34, confirmando esta ressurreição, diz ali o autor de Lucas: os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. No Evangelho de João, no capítulo 2, verso 22, diz: quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Então, confirmada a ressurreição do Senhor, meus irmãos, foi vista, foi ali presenciada. Os anjos de Deus estiveram ali, as mulheres, os discípulos, todos eles testemunhas da ressurreição de Jesus. E um dos fatos mais lindos da comprovação histórica dessa ressurreição de Cristo é a história daqueles dois homens que vão pelo caminho de Emaús conversando sobre as coisas que aconteceram naqueles dias. Entristecidos, depois de 3 dias, eles estão voltando de Jerusalém para Emaús. E olha o diálogo dele que está lá em 24 deles, que está em 24, 13 a 40, diz assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela se têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora
sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partindo, e lhe o deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então, meus irmãos, testemunho da ressurreição de Jesus, da visão do Cristo ressurreto, do Jesus Senhor da glória ressurreto, presente ali com aqueles homens, dialogando com eles e mostrando tudo o que haveria de acontecer para com o Messias. E em seguida, diz o texto, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram-se para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O Jesus ressuscitado se apresenta agora diante de Cleopas, o seu amigo, os 11 discípulos de Jesus e os demais que estavam ali. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viram algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Meus irmãos, esses são os testemunhos do Cristo ressuscitado, que nós cremos, fatos históricos registrados na palavra do Senhor. E Paulo diz: da mesma maneira que nós cremos isso, nós também cremos que viremos como o Senhor, para receber os nossos corpos transformados, ressuscitados, no dia do arrebatamento da igreja. Este é um grande fundamento de nossa fé, meus amados, a ressurreição de Cristo. Ela é tão importante como fundamento doutrinário, que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, 14: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, todo o edifício cristão está demolido, não tem bases. A base fundamental de todo edifício cristão é a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, diz o apóstolo, porque a doutrina é fundamental da nossa crença, é fato histórico, comprovado biblicamente. O apóstolo Pedro, em seu primeiro discurso da defesa da fé em Jesus Cristo, disse ao povo que o ouvia, lá em Atos 2:24, ao qual Deus ressuscitou,
soltas as ânsias da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. Porque o poder de Deus, porque o próprio Deus criou a morte. A morte entrou no mundo, mas quem criou a morte foi Deus. Ele tem domínio sobre a morte. Por isso nós não devemos temer a morte, porque o nosso Deus tem domínio, e o Senhor nos dará a ressurreição do nosso corpo e a restauração plena do nosso ser, e nos dará ainda mais a natureza gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso é simplesmente fantástico, meus irmãos, quando nós podemos pensar e elevar os nossos pensamentos aos céus, no meio de um mundo incrédulo, um mundo materialista, de um mundo egoísta. Nós podemos parar, refletir e pensar nessas coisas gloriosas que Deus preparou para os seus santos. Para nós que estamos aqui, são estas bênçãos. E somando, meus irmãos, a todas estas coisas, ao ato da ressurreição do Senhor Jesus de entre os mortos, temos o fundamento bíblico da ascensão de Cristo aos céus e de sua permanência lá sentado diante do trono de Deus, no trono de Deus, o Pai, aguardando o tempo do Pai para que venha buscar a sua igreja. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 9 a 11, diz o texto seguinte: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o viste ir. Assim como ele subiu, ele virá. E ele virá para remir os vivos e os mortos, meus irmãos. A grande glória da nossa vida, vale a pena a luta espiritual, vale a pena a nossa batalha espiritual do dia a dia na igreja do Senhor, porque chegará este grande e glorioso dia da nossa redenção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesmo que eu já tenha morrido e esteja no paraíso, eu virei com os demais santos do Senhor para receber o corpo ressuscitado. Se estiver vivo nesse dia, serei transformado num abrir e fechar de olhos, como todos os crentes que naquele dia estiverem diante do Senhor, serão assim transformados num abrir e fechar de olhos, e subirão juntos todos às alturas para encontrar-se com o Senhor. Amém? Ó divina esperança, ó que coisa maravilhosa, meus irmãos. Podemos em pleno século 21, no mundo materialista, nesse mundo desta maneira como é, nós podemos pensar nestas coisas divinas, celestiais, maravilhosas, que irão acontecer com as nossas vidas. É tremendamente maravilhoso. E nós vamos ver então que o Senhor está assentado lá nos céus, lá na glória do Senhor, e Ele espera o tempo do Pai. Ele está à direita do trono de Deus. Vejam aí Romanos capítulo 8, verso 34. Olha o que diz o apóstolo Paulo deste estado do Senhor nos céus. Quem é que nos condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? O qual está à direita de Deus, no trono de Deus, e intercede por nós, graças a Deus. Às vezes o crente se estremece porque cai em pecado, mas saiba, ó irmão, ó irmã, que você tem o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Enquanto não chega o dia da nossa redenção, Jesus está lá no trono para interceder por nós, para as nossas vidas, e nos abençoa desta maneira. Em segundo lugar,
será realizado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este ato de trazer com Cristo os espíritos dos crentes que morreram, que estão no paraíso, é realizado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 21, verso 27. Então vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. É no poder de Deus que Jesus virá, e ele virá nas nuvens. Recordemos o nosso texto para não perdermos o fio central da nossa mensagem, meus irmãos. Assim também, os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então este é o centro da nossa mensagem. É o centro do que nós estamos falando hoje, que aqueles que estão no paraíso, que morreram, estão apenas em espírito no paraíso, junto com Jesus, virão com Jesus, para receber os seus corpos, que serão ressuscitados. O mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, o fogo dará os seus mortos. Qualquer que seja a situação que o crente morreu, a terra o devolverá, para que assim, ressuscitado em corpo glorificado, receba o seu espírito, e espírito e corpo volte a encontrar com o Senhor nos ares, e estarão para sempre com o Senhor. Então, aqueles que em Jesus dormem, o Senhor os tornará a trazer com ele. A pergunta de alguns poderá ser esta: de onde virão com Cristo os que nele dormiram? E nós acabamos de responder, porque a resposta a esta pergunta foi dada em pregações anteriores, porém repetimos: todos os que dormiram em Cristo virão em espírito com o Senhor do paraíso divino. Do paraíso divino. É interessante, meus irmãos, que nesse dia os espíritos que estão com Cristo, os espíritos dos crentes salvos que estão com Cristo, virão com Jesus do paraíso. E os anjos de Deus serão enviados aos 4 cantos da terra para recolher todos os servos do Senhor naquele dia, no dia do arrebatamento. 2 fenômenos estão acontecendo simultaneamente. Primeiro, os crentes que morreram em Cristo estão vindo com Jesus para receber seus corpos, que serão ressuscitados e glorificados. E o outro fenômeno é dos anjos indo aos 4 cantos do mundo e recolhendo todos os servos do Senhor que estiverem vivos, que serão transformados no abrir e fechar de olhos, naquele grande e glorioso dia do Senhor. Então, meus irmãos, quer estejam mortos, quer estejam vivos, a glória é a mesma. Amém? Eu tenho até comigo que a glória dos mortos é extraordinária, porque é um fenômeno tremendo. Os corpos que morreram há milhares de anos estão aí no pó. O poder de Deus reunirá e formarão o corpo glorificado. Não simplesmente um corpo, mas um corpo glorificado, divino, com a natureza de Jesus Cristo. E com esse corpo voltam a encontrar com o Senhor nos ares, enquanto os crentes vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos e subirão às alturas a encontrar com o Senhor também, simultaneamente. Amém, meus irmãos? Nossa, isto é algo tremendo na nossa vida. Em terceiro e último lugar, por ter uma promessa a ser realizada. Então, essa promessa, ela existe e será realizada. Em João 14:33 diz: e quando eu for, disse Jesus, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então será dessa maneira. É o Senhor Jesus que quer, é Ele que nos ama, é Ele que operará o poder de Deus para operar essas maravilhas e fazer esta grande obra. Então, amados, os que dormem em Cristo até a sua vinda virão com Ele em espírito, para que se cumpra esta promessa em sua plenitude.
Quantos que dormiram em Cristo no arrebatamento da igreja sejam revestidos de seus corpos ressuscitados e glorificados, e o que ocorrerá simultaneamente a transformação dos crentes vivos na vinda do Senhor, o que ocorrerá e ocorrerá desta maneira, como segue, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, diz assim o texto: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? É exatamente assim que acontecerá. É uma doutrina da nossa fé. A ressurreição dos nossos corpos, dos corpos dos santos, e a transformação dos corpos dos santos, se estiverem vivos naquele dia. No momento, no abrir e fechar de olhos. E escrevendo aos Tessalonicenses, do capítulo 4, verso 17, Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Fundamentado na palavra do Senhor, esta grande bênção, a bênção da ressurreição, a bênção da transformação e da ascensão dos crentes em corpos glorificados para estarem com o Senhor. Vamos encerrar nossa mensagem, amados. Concluímos esta mensagem dizendo-lhes que os espíritos dos crentes que dormiram em Cristo até a sua vinda para arrebatar a sua igreja voltarão com o Senhor para receberem os seus corpos ressuscitados e glorificados, juntamente com os crentes que estiverem vivos naquele dia, que serão transformados, conforme mostra-nos a palavra do Senhor, subirão a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estarão para sempre com o Senhor. Que todos os que amam a vinda do Senhor alcancemos esta graça e subamos a encontrar com o Senhor nos ares, para estarmos daí para frente, para sempre com o nosso Senhor, livres da grande tribulação, que será o juízo de Deus sobre a humanidade rebelde, que não subirá com o Senhor, mas ficará e sofrerá os horrores daqueles dias do juízo de Deus, até que venha a consumação dos séculos. A grande bênção está nisso, em que a igreja de Jesus será tirada antes da grande tribulação, porque a grande tribulação é juízo de Deus sobre a humanidade, profundo sofrimento, dor. A Bíblia diz que naqueles dias alguns pedirão que as montanhas caiam sobre eles e não acontecerão nada, de tanto ardor que será o sofrimento. Mas os santos do Senhor não estarão mais aqui. A igreja de Jesus foi arrebatada, o Espírito Santo foi retirado da terra, e o anticristo e Satanás terão livre espaço para agir sobre o mundo, fazendo a vontade deles, mas o juízo de Deus sobre a rebeldia dos homens. Amém, meus irmãos? Por isso vale a pena ser do Senhor, vale a pena entregar a vida a Cristo. Vamos aplicar a mensagem. Creiamos que aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com Ele para receberem os seus corpos ressuscitados e glorificados, para viverem e conviverem com Cristo por toda a eternidade. E que os vivos nesse dia serão transformados, os crentes vivos serão transformados para a glória de Deus. Um apelo aos corações. Se você tem separado para o Senhor Jesus, se você se tem separado para o Senhor Jesus, para que seja contemplado nesse glorioso dia com a ressurreição dos mortos, ou com a transformação dos vivos, para depois eternamente estar com o Senhor e na presença do Senhor nos céus eternamente. Mas se você não tem tido a força suficiente para ser verdadeiramente um crente separado em Jesus, eu quero orar para que Deus fortaleça você, para que você entregue a sua vida completamente, santifique a sua vida, consagre a sua vida ao Senhor e seja um
crente integral em Jesus. Enquanto eu oro, se você precisa dessa força, coloque a sua mão para o alto num sentido de fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos, ó Deus, por aqueles que estavam fracos na fé, por aqueles, ó Deus, que não tinham essa expectativa gloriosa em suas vidas, mas que agora as têm, agora as conhecem, e agora, Senhor Deus, auxilia a fé de cada um, para que eles permaneçam firmes nessa crença, Senhor, e a Tua bênção venha sobre eles, e eles possam ser ressuscitados, transformados, recebendo seus corpos gloriosos e estando com todos os seus santos na eternidade. Amém. Vamos ficar em pé, amados, e vamos cantar o hino de número 369 do Inário para o Culto Cristão. 369. Vamos glorificar a Deus por tantas bênçãos